O relato que os trabalhadores nos fizeram era de que eles efetivamente, além das condições insalubres, ficar em local úmido, não ter alimentação adequada, ser exposto a jornadas extenuantes de trabalho, eles também eram alvo de violência física e psicológica, né? Eram ataques, eram acordados aos chicotes pela manhã para trabalhar. Se durante o trabalho paravam um pouco para descansar, porque não havia o repouso permitido entre a jornada, eles eram agredidos. Havia uma limitação de banho e de utilização do banheiro, porque eram banheiros precários, eles não tinham condições de se revezar no banheiro e eles eram retirados à força. Havia utilização de spray de pimenta, restrição de comunicação, enfim, práticas típicas de tortura foram executadas em relação a esses trabalhadores. Eles detalharam isso para nós, certamente o fizeram em relação às autoridades federais, ao Ministério Público do Trabalho, à Polícia Federal, quando do resgate, e me parece que nós estamos diante de um caso clássico, no sentido de que muito recorrente, de trabalho escravo que precisa ser, infelizmente, consorciado com outras práticas violentas, torturas, maus tratos e toda a sorte de violação de direitos. Uma coisa que eu queria destacar, Fabíola, é o grau de terror psicológico que esses aliciadores produziram sobre esses trabalhadores, né? Uma ideia de que, olha, você fracassou, você veio para cá e você porque você não tem outra coisa para fazer no seu estado. Daí porque discursos como o desse vereador são tão dramáticos. Eles se encontram. O discurso desse vereador, em alguma medida, se encontra com o discurso dos aliciadores, porque é o discurso do racismo, da violência e da xenofobia para justificar a prática de violência, né? Para baixar a autoestima das pessoas, para justificar o horror e os maus tratos. Então, daí porque me parece que também sobre esse aspecto é tão importante a gente produzir espaços como esse aqui, em que a gente possa falar que o trabalho, que a violência no trabalho, seja esse caso extremo, seja casos menos evidentes, menos explícitos, ela não pode jamais ser admitida. É preciso que haja da nossa parte tolerância com a violência no espaço do trabalho, porque essa é a condição necessária para a gente construir uma sociedade justa e democrática. Bom, o Ministério Público do Trabalho deu 10 dias para as vinícolas apresentarem os contratos com essa terceirizada. O que as vinícolas disseram até agora é que elas não tinham conhecimento disso. Ô, Mili, o que você está achando de toda essa história, né? Como é que você tá analisando o caso, né, de vinícolas de renome, inclusive, né, e que é a Aurora, a Garibaldi e a Salton, e que disseram que não tinham o menor conhecimento, que essas pessoas eram tratadas dessa maneira? Assim, pega a gente num lugar de muita revolta, né? Para mim, bate num lugar assim de indignação em escala máxima. É importante a gente entender que isso que esse homem falou lá em Caxias do Sul e essa prática é também o Brasil. Nós também somos isso. O Brasil tem uma história de fascismo muito ampla. O Brasil foi fundado sobre 400 anos de escravidão. A riqueza desse país foi construída por pessoas negras. O Brasil tem uma história de nazismo. Depois da Alemanha, durante a guerra, antes da guerra, o Brasil foi o país que mais tinha núcleos do Partido Nazista. Então, essa é a nossa história. Muita gente pensa como esse homem. É por isso que é importante combater o discurso dele também. Quando ele diz vamos contratar argentino, para mim isso configura o racismo. Argentinos são brancos. E foi o que a gente fez depois da escravidão. A gente não teve uma política de inclusão social para as pessoas negras e a gente contratou italianos. É a mesma coisa. Uma parte do Brasil está presa nisso. E o discurso delirante sobre o que é a Bahia. A Bahia tem produção intelectual, universidades, PIB, um PIB altíssimo. A Bahia é turismo para o Brasil. Então, eu queria até perguntar para o secretário, eu acho que isso também tem que ser enfatizado, porque essas mentiras estão sendo reproduzidas há séculos. Quando ele fala, né, o Mili, quando ele nesse discurso dele, o pessoal lá de cima
Como você recebe essa fala, Felipe? É algo revoltante, né? É muito revoltante. Ontem a gente teve um congresso internacional dos tribunais de contas que está acontecendo aqui em Salvador, e a gente teve a ocasião, eu tive junto com o governador, de receber a solidariedade, inclusive, importante que se diga, de várias pessoas do Rio Grande do Sul, denunciando a violência dessas declarações e o absurdo. Era um congresso, inclusive, que fazia homenagem ao centenário de morte de Rui Barbosa, um notável baiano que, se justiça fizéssemos, seria mais estudado nas nossas faculdades de Direito, que é, sem sombra de dúvida, dos maiores juristas do mundo, só para ficar em um único exemplo dos notáveis baianos e da nossa cultura jurídica, intelectual, política, de trabalho e de produção de diversidade. Nós somos um Estado que vive, que tem a diversidade como seu principal ativo e que, sempre que se encontra com sua diversidade, produz o que de melhor esse país é capaz de celebrar, que é a riqueza e a circulação dos estados como uma interlocução generosa para fazer nossa unidade nacional. Então, é com muita tristeza mesmo, assim, para dar um depoimento pessoal, de muita tristeza, de muito assombro, eu posso aqui revelar a sensação, o sentimento do governador, que num primeiro momento eu fui talvez a primeira pessoa a falar com ele depois que ele assistiu o vídeo, e ele estava efetivamente consternado, assombrado como eu estava, como certamente as baianas e os baianos de todos os lugares ficaram, e todas as pessoas de boa vontade, digamos assim, que têm sensibilidade, que entendem a gravidade do que se fez, do que se falou. Eu devo dizer também que o governador Eduardo Leite ontem entrou em contato conosco, procurou o governador Jerônimo Rodrigues para se solidarizar, para dizer que certamente esse tipo de declaração não reflete a posição do povo do Rio Grande do Sul, mas é sim essa persistência que a Miri fala, que está no Brasil inteiro, que é a prática autoritária, a prática escravista, a prática racista, que lamentavelmente segue organizando os sentidos da ação pública no nosso país e que precisa ser duramente combatida, mas me parece que, ao lado da nossa indignação, tem de haver esse nosso compromisso que o Josias destaca para seguir enfrentando as violências que decorrem desse discurso. Esse discurso ele legitima a violência. Se a gente enfrenta essas violências, se a gente faz políticas públicas que garantam direitos, a gente está dando a mais eloquente resposta a esses atos, que é dizer que esse país não é dos fascistas, não é dos autoritários, esse país é do povo brasileiro. Agora, e ele será, sim.